Hoje estamos recebendo Dan Wilton, ele é o CEO da First Mining Gold. Vamos discutir a opinião dele sobre o momento atual no setor de metais preciosos, incluindo os preços do ouro e da prata. Ele também vai nos dar uma visão sobre o que percebe em termos de sentimento no setor como um todo. E, claro, vamos falar sobre grandes e empolgantes desenvolvimentos, grande potencial futuro, catalisadores com a empresa dele, First Mining Gold. Dan, seja bem-vindo ao Porão. Ron, é um prazer estar no Porão do Ron, como sempre é. Sim, bom, você sabe, tivemos a sorte de ter você aqui pessoalmente há alguns anos, e o Porão nunca mais foi o mesmo. Quero dizer isso de uma forma positiva. De uma maneira ótima, sim, com certeza, foi uma das maiores honras e eu preciso dizer isso. Sabe, alguns dos meus primeiros vídeos no YouTube que eu criei foram sobre mineração de ouro, então eu acompanho você e a empresa há muito tempo. Eu sei que você é muito inteligente, muito perspicaz e trabalha todos os dias no setor de metais preciosos. O que você acha do que está acontecendo com o preço do ouro e da prata agora? Bem, você sabe, vamos olhar para isso no contexto da geopolítica global e da instabilidade, certo? Tipo, eu acho que estamos vivendo tempos realmente sem precedentes aqui. Acho que são tempos bem assustadores, sabe? Estamos começando a ver o petróleo reagir ao que eu acho que vai ser, sabe? Falando hoje talvez sobre o choque de petróleo mais severo já visto por causa da interrupção do mercado físico de petróleo, sabe? Coisas realmente assustadoras. O que isso vai causar de consequências para a inflação, eu acho que ainda vamos ver. Isso, obviamente, vai demorar um pouco para aparecer, mas o ouro geralmente capta esses sinais de forma bem clara e bem cedo. Então, eu acho que agora ainda não vimos uma grande corrida para a segurança no ouro. Principalmente porque vimos uma busca por segurança direcionada ao dólar americano. Isso meio que atenuou o que teria sido, você sabe, o que normalmente eu acho em um período de instabilidade como este seria um grande aumento no preço do ouro. Mas eu realmente acho que isso vai acontecer, de verdade. Eu acho que o fato de que, sabe, e eu venho dizendo isso para as pessoas há muito tempo, a única ressalva que eu diria é que a situação no mundo piorou. Do que quando comecei a dizer isso, sabe, há um mês, era que mesmo que, se Deus quiser, a gente possa ter uma grande onda de paz pelo mundo todo, e eu realmente espero que isso aconteça. Mas não vamos ter uma onda de confiança tão cedo, certo? Estamos em um período de uma disrupção realmente sem precedentes. Tudo o que levou o preço do ouro até onde está continua igual ou pior. E isso, para mim, significa que você tem que esperar por isso. Se a gente pensasse nesse ciclo sem fatores externos, sabe, o ouro subiu, sempre falamos em algo como 6 a 7 vezes do fundo ao topo, então digamos que o fundo seja por volta de $1.000. Mas isso é antes de começarmos a falar sobre a verdadeira instabilidade global. E essa mudança no papel do dólar americano como moeda de reserva global e o papel que eu acho que o ouro realmente está começando a desempenhar nesse sentido. E como sabemos, acho que recentemente a quantidade de ouro mantida pelos bancos centrais do mundo superou a quantidade de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E quando pessoas, países, seja quem for, não confiam uns nos outros, eles vão recorrer ao que podem confiar. E o ouro e a prata provaram por milhares de anos que são confiáveis. Mais uma pergunta sobre esse ponto, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu costumo dizer que a alta inflação e a desvalorização do dólar são basicamente a mesma coisa, certo? Como dois lados da mesma moeda. Sei disso no longo prazo, como você mencionou, certo? Podem ocorrer ruídos de curto prazo, como agora, com o índice do dólar subindo devido ao que está acontecendo, mas a longo prazo, a alta inflação é boa para os metais preciosos. Essa afirmação está correta? Sim, acho que isso é verdade. A alta inflação se reflete na desvalorização das moedas fiduciárias, certo? É basicamente o dia a dia, semana a semana, mês a mês, expressão da diminuição do poder de compra de uma moeda e da única moeda cujo poder de compra não, você sabe, realmente diminui, fundamentalmente por si só. Geralmente é o ouro, é só em relação a outras moedas, e você não vê esse mesmo tipo de inflação impactando o ouro. Você não pode simplesmente imprimir mais ouro, mas uma coisa que eu te prometo é que eles estão prestes a imprimir muito mais dinheiro
Então, sabe, e além disso, você começa a olhar para, sabe, o que eu acho que eram preocupações reais, genuínas, sobre pressões fiscais de verdade nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Eu não acho que exista algum governo em qualquer lugar que realmente, sabe, só esteja fazendo um bom trabalho em manter um orçamento equilibrado. Talvez exista algum que eu não acompanhe, mas se você olhar para o G7, é tudo bem desastroso. Parece que houve um colapso total do conservadorismo fiscal no mundo. E estamos chegando bem perto do que eu acho que é um ponto de inflexão nesse sentido, certo? Tipo, em algum momento, a única saída para uma situação de dívida vai ser a desvalorização da moeda, que é, você sabe, outra palavra para expropriar a riqueza da sociedade. Então, tudo vai piorar antes de melhorar. E eu acho que você vai ver isso refletido no preço do ouro e da prata. Sim, a perspectiva para o ouro e a prata continua muito otimista. E quanto ao sentimento dos investidores, eu sei que você viaja pelo mundo, você é o CEO de uma empresa de desenvolvimento de ouro. Você conversa com investidores, conversa com pequenos investidores, mas também conversa com investidores muito grandes e, como eu disse, em todo o mundo. Eu sei que há 5 anos, quando nós nos conhecemos, o sentimento no setor de metais preciosos estava bem baixo. Acho que essa é a forma mais segura de descrever. No subsolo, a gente costumava brincar e dizer: onde estamos agora? Enquanto você está viajando, enquanto está sentindo o clima do que está acontecendo por aí, você está vendo um interesse renovado no setor de metais preciosos? Sim, estamos vendo e estamos percebendo isso de forma mais ampla do que acho que vimos em muito, muito tempo. Sabe, é interessante, Ron, apesar de termos visto a alta do preço do ouro, uma alta realmente fenomenal no preço do ouro nos últimos anos, até bem recentemente. Ao analisar ações de ouro, principalmente acompanhamos o GDXJ como índice das mineradoras juniores. São produtoras, mas é um índice mais próximo e relevante para nós. Esse índice tem registrado saídas de capital constantes, tipo, de verdade, até o último mês ou dois. Ou seja, os investidores em ações de ouro realmente não acreditaram nisso e continuaram retirando liquidez durante toda a alta. Então, sim, os ativos líquidos desses fundos aumentaram junto com o ouro, com o preço das ações das empresas, mas os fluxos líquidos de dólares para esses fundos têm sido de saída até recentemente. Então, nós realmente não vimos um movimento amplo, sabe, do investidor comum ou mesmo de Wall Street entrando de fato em ações de metais preciosos. Isso está começando agora, está começando a fazer parte da conversa. Ainda está muito, muito subrepresentado praticamente em qualquer índice, porque todo mundo ainda está focado no que está acontecendo com a narrativa da IA, no que está acontecendo com as grandes empresas de tecnologia, e as pessoas ganharam muito dinheiro nesses setores. Embora eles estejam começando a perceber, sabe, eu acho algumas avaliações bem infladas. E aí você está olhando para o setor de ouro agora, que está gerando níveis inéditos de fluxo de caixa livre. Você observa o fluxo de caixa livre dos produtores de ouro a cada trimestre, tipo do quarto trimestre para o primeiro ou do terceiro para o quarto trimestre. Vamos supor que o preço médio realizado aumentou em 4 ou 500 dólares e o fluxo de caixa livre dobrou. Quando divulgarem os resultados do primeiro trimestre, verá que o preço médio do quarto trimestre ainda era de 4.400 dólares, RON. O preço médio do primeiro trimestre será, de qualquer forma, acima de 5.000. Provavelmente ficará mais próximo de 5.200, dependendo das próximas semanas. Então, novamente, você está vendo esse fluxo de caixa recorde e massivo continuar. Sim, isso vai ser impactado pelos preços da energia, com certeza, mas, sabe, o preço do ouro mais do que compensou isso nos últimos anos. Então, o setor em si está em uma situação realmente saudável, os balanços estão em uma situação realmente saudável, e por isso estamos começando a ver um certo interesse de investidores de valor no setor, não apenas aquele interesse por impulso. Vimos algum interesse, mas agora começa a surgir um interesse realmente relevante no setor. Sim, sim. Então, na minha perspectiva, e acho que você corroborou isso, as coisas melhoraram, mas ainda temos um longo caminho pela frente para avançar ainda mais.
Quero dizer, a boa notícia é que as coisas melhoraram e a melhor notícia é que as coisas podem melhorar muito mais do que estão agora. E nós começamos de um nível tão baixo, né, o que não foi nada divertido. Mas a boa notícia disso é que isso nos dá uma grande oportunidade para as empresas de mineração de ouro, as grandes empresas, mas em particular, eu acho que as empresas em estágio de desenvolvimento, é justamente aí que você se encaixa, onde vejo algo incrível. Não só uma oportunidade de valor agora, mas também uma oportunidade de crescimento. Vamos mudar nosso foco agora para First Mining Gold. Você pode dar ao nosso espectador, talvez novo na empresa, um breve panorama sobre quem é a empresa? Depois falaremos sobre os 2 grandes projetos em andamento. Sim, claro. A First Mining é uma empresa de desenvolvimento de projetos criada por Keith Neumeyer, fundador e CEO da First Majestic Silver em 2015, basicamente para adquirir e desenvolver grandes projetos de ouro no Canadá. Nós temos 2 dos maiores projetos de ouro não desenvolvidos no Canadá. Acreditamos que seremos um dos próximos aprovados na avaliação ambiental. Esse é o nosso projeto Spring Pole em Ontário e também o nosso maior projeto de ouro do Parquet em Quebec. Uau, uau. E vamos falar sobre o Spring Pole primeiro, porque eu sei que tem havido grandes desenvolvimentos por lá, com potencial para alguns catalisadores muito empolgantes em 2026. Qual a novidade sobre Spring Pole? Também nós continuamos avançando no processo de avaliação ambiental. A Agência de Avaliação de Impacto do Canadá publicou seu relatório preliminar de avaliação de impacto há algumas semanas. Sabe, eu acho que é uma leitura completa e interessante se alguém quiser se aprofundar, mas acredito que mostra uma direção bastante clara. Isso reflete todo o trabalho que a empresa realizou e muito do trabalho que fizemos com as comunidades ao longo dos últimos anos. Então, é isso, né? Eu acho que estamos nos preparando para o que parece ser uma decisão de avaliação ambiental no segundo trimestre, que será um grande catalisador para esta empresa. Sério, vai ser mesmo. Estamos envolvidos nesse processo há 8 anos. E, sabe, a verdade é que não há muitos projetos que passaram por todo o trabalho que nós passamos para chegar tão longe nesse processo. Então, acho que isso coloca a Spring Pole sob uma perspectiva muito diferente em termos desse tipo de importância estratégica para o setor. Vamos dizer assim, uma das coisas que você vai comentar, outros sentimentos que estamos começando a ver na indústria de mineração, do lado dos produtores, estamos vendo isso de forma muito clara. Essas empresas estão gerando fluxo de caixa livre recorde. Eles estão intensificando os programas de exploração para tentar aumentar sua base de recursos, mas a realidade é que esses programas levam de 5 a 10 anos para realmente dar frutos. Geralmente você pode encontrar algo bem ao lado da sua mina existente, o que é ótimo, mas para o desenvolvimento de um novo projeto realmente não existem atalhos. Então, sabe, quando você tem um projeto como o Spring Pole, que está em baixa, passou por todas as dificuldades aqui para fazer o trabalho que precisa ser feito, para passar por esses processos de avaliação ambiental e, com sorte, sair do outro lado, isso realmente coloca o projeto em um caminho um pouco único daqui para frente. Então, estamos bem animados com isso. Acredito que isso impulsionará o preço das ações. E sabe, como você mencionou antes, não é como se houvesse muita confiança no mundo agora. Os países estão em desacordo uns com os outros, como nunca vi na minha vida. Então, acho que a jurisdição está começando a se tornar cada vez mais importante. E quero te perguntar em relação a Spring Pole, e isso também se relaciona com o do Parquet. Não existem muitos projetos de desenvolvimento grandes, enormes, com milhões de onças em boas jurisdições. Essa afirmação está correta? Essa afirmação está muito correta. E eu acho que se você filtrar esses projetos por, digamos, 5 milhões de onças ou mais de recursos, e porque existe um certo importância estratégica de possuir e desenvolver um grande recurso para a empresa, eles não querem construir 5 minas pequenas, preferem uma mina grande, então esses grandes recursos. Se você olhar para o Canadá em termos do número de grandes projetos que poderiam estar em construção entre agora e 2030, é uma lista bem curta, eu acho que no máximo são 3 ou 4 projetos, eu acho. Isso poderia gerar algumas centenas de milhares de onças por ano,
portanto está ficando mais raro. E concordo plenamente com você, Porão do Ron. Se você olhar ao redor do mundo em outras jurisdições, está começando a ver algumas das grandes jurisdições de mineração na África Ocidental introduzindo novos regimes de royalties. Isso acontece em todos os ciclos, quando o ouro valoriza e as empresas geram fluxo de caixa. Sabe, lugares sem um Estado de direito estável e alguns que até acabam mudando, sabe, mudando as regras de engajamento em relação à tributação ou qualquer outra coisa. Sabe, alguns deles têm participação via carried interest. Então, sim, mais do que nunca, acho que você tem. O Canadá é um ótimo lugar para investir. Ontário é um ótimo lugar para investir porque você tem uma província que demonstra um desejo real de ver os projetos avançarem. E eu colocaria o histórico de Ontário contra praticamente qualquer outra jurisdição. Quando você observa a realização de grandes avaliações ambientais e a execução de grandes projetos, porque não há muitos outros lugares que construíram como 3 grandes minas de ouro em Ontário nos últimos 5 anos. Tipo, foi, sabe, tem sido muito sólido. Então, sim, acho que nós, sabe, estamos animados para seguir em frente e meio que chegar a essa próxima etapa. Ainda há muito trabalho a fazer. Claro, ainda precisamos fazer um estudo de viabilidade. Sempre há otimizações conforme avançamos em projetos assim. Mas uma coisa que o estudo de pré-viabilidade que divulgamos mostra é que este é um projeto grande e muito robusto, então estamos animados com isso. Essa é minha última pergunta. São questões econômicas do projeto? Quero enfatizar ao espectador, e você pode me corrigir se eu estiver errado. Este é um projeto enorme, está no Canadá. Acho que é seguro dizer que uma década ou mais de trabalho, se você somar tudo, foi investida nesse projeto. Você meio que mencionou isso antes, certo? Tipo, uma grande empresa de mineração de ouro consome sua linha de produção todos os dias. E quando eles querem repor essas onças, eles não podem simplesmente apertar um botão e dizer, bem, vamos encontrar mais ouro. Isso leva muito tempo e a First Mining, assim como alguns operadores anteriores, investiram muito tempo e muito dinheiro para estabelecer isso. Existem milhões de onças de ouro no solo. E eu acho que isso, na minha opinião, estou falando por mim mesmo aqui, se torna um ativo muito valioso para uma empresa possuir. Mas, além disso, ouvi outro analista dizer que a economia por trás, como o pé em Springpole, é incomparável. Tipo, realmente existe uma grande oportunidade quando essa mina for construída de ela potencialmente gerar, como você mencionou antes, quantias recordes de dinheiro. Sim, quero dizer, nós divulgamos um estudo de pré-viabilidade atualizado em novembro. Então, sabe, isso está publicado na Cedar e no nosso site, então os investidores podem encontrar lá. Esta é uma das 10 maiores minas do Canadá. Quando operar como planejado, produzirá mais de 300 mil onças por ano. E simplesmente não existem muitas dessas. Primeiro, sobre o seu ponto em relação ao tempo, sim, sabe, nós e as empresas predecessoras estamos trabalhando nesse projeto há 16 anos. E sim, quando mesmo desde o momento em que você descobre até o momento em que pode produzir ouro, a média na indústria de mineração é de 18 anos. Sim, e a maioria das minas é construída para, quando começam a produção, serem dimensionadas para cerca de 10 anos de vida útil, talvez 12, certo? Se você não tem clareza sobre seu próximo pipeline de desenvolvimento, como produtor, a única maneira de você aumentar o tamanho nesse meio tempo é adicionar outro projeto. E eles não têm feito isso nos últimos anos porque têm estado, você sabe, focados no fluxo de caixa, em devolver dinheiro aos investidores, o que é importante. Mas em algum momento todas essas empresas começam a ver uma queda nos recursos, todas elas, a menos que tenham projetos bem na frente delas que estejam sendo desenvolvidos. Então, agora há muito foco nos pipelines internos dessas empresas, mas você sabe, a realidade é que nós não temos. Não vimos muitos projetos sendo adquiridos porque simplesmente não existem tantos assim que estejam avançados o bastante para uma grande empresa assumi-los. Então é um momento empolgante, sabe, para nós. Acho que temos não um, mas 2 ativos significativos em ótimas jurisdições. Ainda há muito trabalho a fazer, sabe? Ainda precisamos passar pelo processo de avaliação ambiental e, sabe, continuamos trabalhando com as comunidades indígenas da região que já fizeram um grande trabalho no projeto e nós realmente apreciamos isso.
Mas sabe, são tempos empolgantes. E esse preço do ouro, ou nós achamos, sabe, à medida que começamos com esse preço do ouro, ou com preços do ouro mais altos, esse seria um projeto muito, muito robusto? Sim, só para o espectador saber, quando o Dan e eu nos conhecemos, o preço do ouro era cerca de $100 a onça, então nós já passamos por tudo isso. 5 mil soa muito melhor com 5 mil. Se ao menos tivéssemos sabido, certo? Exatamente isso. Spring Pole, projeto gigantesco, oportunidade inacreditável. Mas tem mais, certo? Tem o projeto do Parquet, que eu quero enfatizar para o nosso espectador, é um projeto completamente separado, também, claro, pertencente à First Mining Gold, mas ele por si só também é super empolgante, né? Eu vi alguns resultados de perfuração que saíram no começo da semana. Eu mesmo visitei o projeto lá atrás, acho que foi em outubro de 2023. O que está acontecendo com o do Parquet? Porque eu acho que isso oferece outra grande oportunidade para os investidores se interessarem pela First Mining. Não. Com certeza, e nós vemos a oportunidade de recursos em do Parquet maior do que em Spring Pole, certo? Quando você vê as perfurações que estamos fazendo lá, estamos demonstrando claramente que há mais ouro lá do que o relatório de recursos atual mostra. Sério, sabe, James Maxwell e Caroline, a PNR e nossa equipe de exploração fizeram um trabalho incrível ao realmente entender de forma sistemática e depois ir perfurar e demonstrar parte do potencial de crescimento de recursos lá. Ainda dentro, mais ou menos na mesma área que estamos analisando, o que é incrível, sabe, isso é agora, 5 milhões de onças de ouro ao longo de uma extensão de 4 quilômetros, então isso é realmente importante para nós. Sabe, temos estado muito focados em Spring Pole e no EA, por razões óbvias, mas é um ano realmente importante em do Parquet. Já iniciamos os estudos de linha de base ambiental lá e nosso objetivo é, até o final do ano, ter todos os dados ambientais. Isso precisa passar por um processo de avaliação ambiental em Quebec. E, ao mesmo tempo, temos trabalhado para gerenciar e começar a remediar parte do passivo ambiental da antiga mina que existe lá. O que realmente importa, em grande parte, para a construção, nosso relacionamento e confiança com a comunidade de do Parquet, com quem temos tido um ótimo relacionamento, mas igualmente com o Ministério do Meio Ambiente, porque nós somos, sabe, realmente as primeiras pessoas em 75 anos a fazer um trabalho substancial para lidar com isso. Então, gostaríamos de ver do Parquet avançando para um estudo de pré-viabilidade ou estudo de viabilidade em 2027. E então isso, eu acho, pode seguir não muito atrás de Spring Pole nesse processo, certo? Então, como mostramos no nosso estudo preliminar, são mais de 200 mil onças por ano e estávamos minerando apenas 2,5 milhões de onças das 6 milhões de onças que temos na nossa propriedade atual. Muito espaço para continuar vendo esse crescimento. E quero dizer, Ron, você tem estado envolvido, sabe? Esse é um projeto que tem uma rodovia passando por cima dele. Fica a meia hora de uma cidade com uma fundição de cobre ativa há 100 anos. Certamente não há lugar mais minerador que aqui. Você tirou as palavras da minha boca, a minha impressão foi exatamente essa. Aqui é terra de mineração. E parece que, pelo que li e pelo que ouvi de você, realmente existe um interesse e apoio genuínos da comunidade em ver as coisas continuarem a se desenvolver nessa área. Sim, assinamos um acordo muito importante com a cidade de do Parquet no outono do ano passado, que basicamente diz que vamos planejar a cidade e a mina juntos. Então, a cidade quer dizer, você já esteve lá, é uma parte linda do mundo. Sim, a cidade realmente, eu acho, tem uma grande oportunidade de crescer, atrair novos moradores. Muito favorável a ter uma mina na cidade. Isso vai trazer empregos, prosperidade econômica, todos os benefícios indiretos que vêm disso. E, sabe, nós já começamos isso com a transferência de parte do terreno, porque quando compramos o projeto, na verdade, adquirimos. O projeto mostrou que, historicamente, a antiga empresa de mineração detinha os direitos de superfície, assim como muitos ao redor da cidade. Então, isso nos dá uma oportunidade de trabalhar com a cidade para planejar, sabe, como ela vai crescer. E obter esse feedback realmente popular no desenvolvimento do projeto, desde o início,
que é algo que, sabe, eu acho que ajuda muito a nos permitir projetar e, no final das contas, construir um projeto que seja, sabe, um projeto de desenvolvimento atraente, tanto para a nossa empresa quanto para os acionistas. Mas, da mesma forma, é algo feito com cuidado, levando em consideração também o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Então, sim, é um processo super empolgante, é isso. Ainda estamos, sabe, com mais explorações acontecendo, muito trabalho por lá este ano, mas eu acho que, sabe, nos dê até o final de 2026 e vamos conseguir revelar o que eu acredito que será um plano muito, muito interessante em Duparquet. Sim, uma coisa que aprendi nesses anos acompanhando ações de mineração é que localização importa. É uma grande vantagem se você está localizado perto de uma ótima infraestrutura e com apoio da comunidade, o engajamento da comunidade é algo muito importante. Quero dizer, tem que beneficiar todo mundo, e eu sei que isso é algo que você sempre fala com todos os projetos, sabe? Isso tem que beneficiar todos os envolvidos, todas as partes interessadas. Uma pergunta rápida para você. Preparei-me para a entrevista ontem à noite. Eu estava pensando como, sabe, primeiro, mineração de ouro acaba sendo rotulada como uma ação de mineração júnior, mas achei que isso era quase um equívoco, porque embora você seja uma ação de mineração júnior, os projetos que você tem são projetos grandes, de grande porte. Você acha que isso te diferencia de muitas das outras ações de mineração júnior que existem por aí? Acho que sim. Quando falamos de ações de mineração júnior, pensamos em tudo, da exploração ao desenvolvimento e até pequenos produtores. Isso só significa que você tem um projeto pequeno. Existem muitas ótimas empresas que têm minas que produzem 50 mil onças por ano e hoje essas minas estão dando muito dinheiro. Então, sabe, não sou eu quem vai criticar essa estratégia que está funcionando para eles. Mas para nós, realmente focamos no desenvolvimento desses grandes projetos de recursos. E, como você sabe, reduzimos nosso portfólio e transformamos muitos dos outros ativos em dinheiro para nos permitir fazer isso. Então, continuamos fazendo isso com nosso acordo no projeto Cameron e nosso novo parceiro, Sable Mining, pelo qual estamos muito animados. Essa empresa acabou de voltar a ser negociada. Da mesma forma, Pickle Crow está indo para novas mãos com um novo parceiro, Bella Vista Resources. Acredito que haverá muito mais atividade em Pickle Crow e arredores. Eles levantaram 35 milhões de dólares, sendo a maior parte para perfuração. É isso. Acho que fizemos um bom trabalho, realmente trabalhando. Esse portfólio libera recursos e nos permite focar nos grandes ativos estrategicamente importantes. Era uma tarefa ingrata que ninguém ligava nos últimos anos, o porão do Rony, sinceramente. Sempre dissemos que queríamos deixar os projetos prontos para quando a indústria mais precisasse. E uma coisa da qual temos muita confiança é que esse momento chegou e esse momento é agora. Então é isso. Sim, parece que desde que venho acompanhando a empresa de perto, a evolução foi que vocês monetizaram estrategicamente alguns dos outros projetos, ao mesmo tempo em que posicionaram a empresa para poder se beneficiar a longo prazo à medida que esses projetos se desenvolvem. Mas isso te deu agora, me corrija se eu estiver errado, a capacidade de focar com precisão em Spring Pole e Duparquet e avançar com eles. E como você disse, não há momento melhor do que agora. Sim, e realmente quero dizer, o mais importante nisso, nos deu a capacidade financeira para fazer o trabalho de verdade e avançar com esses projetos. Quando a maioria dos outros desenvolvedores de projetos simplesmente não tinha acesso a capital e, portanto, não estava fazendo a mesma quantidade de trabalho. Estamos falando de dezenas de milhões de dólares anuais necessários para avançar um projeto como o Spring Pole pelo processo de avaliação ambiental em Ontário. Então, sim, tivemos sorte de ter esse portfólio, de poder fazer isso. E isso é realmente um testemunho da visão do nosso fundador, Sr. Neumayer. E o primeiro conselho de mineração a enxergar, sabe, a estratégia de maximizar parte do valor ali para poder continuar avançando com esses projetos em um mercado difícil. Sim, eu concordo. Keith Neumayer teve muita visão, mas quero elogiar você e sua equipe também, porque você está certo, sabe? 2, 4, 8 anos atrás, muitas das empresas juniores de mineração não faziam nada.
e você manteve as coisas andando, continuou avançando com os projetos, mesmo durante o que alguns de nós chamariam de momentos mais difíceis do setor, agora isso está valendo a pena. Agora, a empresa Comp está mais adiantada e talvez tenha uma vantagem sobre algumas outras empresas que deixaram as coisas paradas por um tempo. E as pessoas esquecem. Nós não só avançamos com os projetos, mas também adquirimos a do Parquet em 2022, quando ninguém queria fazer nada. E essa é parte da razão pela qual conseguimos adquiri-la. O que eu acho que, olhando para trás, vai se mostrar um valor bastante atraente. E espero que, ao olhar para trás, isso fique claro. Temos gerido bem o projeto e seguimos rumo ao objetivo final. Lá, que é a mina original em do Parquet, começou a produção em 1933. Então, nosso objetivo é voltar à produção em do Parquet até 2033, para o 100º aniversário. Queremos estar fundindo ouro, então há muito trabalho a ser feito. Mas esse é o foco. E espero poder voltar lá. Quero mostrar ao espectador o site da empresa e depois quero te perguntar o que você vê acontecendo ao longo de 2026 coisas que talvez te animem. Mas aqui está o site da empresa, pessoal, firstmininggold.com. Vocês podem acessar aqui todo tipo de informação. A apresentação da empresa novamente é firstmininggold.com e ver se consigo trazer Ron e Dan de volta. Aí estamos, Dan. Ao olhar para 2026, acho que já sei uma das respostas para essa pergunta, mas sobre o que você está mais animado, que poderia acontecer este ano? Bem, eu acho que, sabe, especialmente em Spring Pole, temos essa decisão do EA que parece estar prevista para o segundo trimestre. Sabe, nosso objetivo seria que pudéssemos, com sorte, estar em uma posição de ter alguns acordos com as comunidades antes disso, levando até essa decisão de avaliação ambiental. Estamos realizando muito trabalho de campo em Spring Pole para coletar os últimos dados necessários para o estudo de viabilidade. Então, esse estudo de viabilidade seria algo para o final de 26, começo de 27, e sim, vai ficar bem movimentado em Spring Pole, muito rápido aqui, enquanto fazemos todas essas coisas que precisamos fazer. Para levar isso para a engenharia detalhada e otimização do projeto, design e obtenção de licenças, em direção ao que acreditamos ser uma decisão de construção. Final de 27, começo de 28, então ainda há muito trabalho a fazer, com certeza. Mas esse marco importantíssimo para este projeto, que é a decisão da avaliação ambiental, realmente está bem próximo. Então, isso é empolgante, é isso. E em do Parquet, resultados contínuos de exploração, esse trabalho de linha de base ambiental que estamos fazendo e avançando com esse projeto. Pode ser que do Parquet esteja um pouco mais quieta este ano do que tivemos com os resultados de exploração nos últimos anos, mas eles vão continuar. E eu acho que até o final do ano teremos uma compreensão muito melhor do cronograma e do processo de como avançar com isso. Então, um progresso realmente bom em 2 dos maiores projetos de ouro não desenvolvidos no Canadá e um catalisador significativo vindo nos próximos meses. Obrigado por isso. E parece que você está lidando com as coisas que pode controlar. E, claro, também não reclamaríamos se o ouro estivesse ainda mais caro, certo? Cada pequena ajuda conta. Mas neste ponto, eu meio que me preocupo com o mundo em que estamos, quando o preço do ouro sobe muito, muito mais. Mas não, o importante, Ron, é que esse projeto, sabe, com o preço do ouro a $2.500, tem um perfil financeiro realmente atraente. Então, sabe, ele é robusto desse jeito e, assim, a gente não precisa disso, mas toda ajuda é bem-vinda. Parece ótimo, Dan. Em nome de mim mesmo e do nosso espectador que se juntou a nós hoje, quero dizer obrigado. Você compartilhou ótimos insights sobre o mercado geral de metais preciosos, mas em especial os desenvolvimentos empolgantes na First Mining Gold. Vai ser divertido ver como 2026 se desenrola, então obrigado por se juntar a nós hoje. É sempre um prazer, meu amigo, estar no porão. Tudo bem, a gente se vê na próxima. Obrigado, Dan. Obrigado. Pronto, isso aí.